Possa habitar em nosso coração. Convido você a abrir a sua Bíblia aí, em Apocalipse, no livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Eu gosto muito deste capítulo, mas vamos ler só o versículo 1 e o 4. Primeiramente, Romanos 8, 38 e 39 diz que nada pode nos separar do amor de Deus. E Apocalipse 21, 1 diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E o versículo 4 diz assim: ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tudo terá fim, e não nos separaremos mais de ninguém, dos nossos entes queridos, seja pela morte ou seja pela distância, e o melhor, não nos separaremos de Jesus. Amém? Eu convido a igreja aqui a se colocar em pé, e você que está na sua casa, louvar junto conosco o hino de número 565, ó nunca separar. Nos separar, oh, nunca separar, não, nunca separar, oh, nunca separar, não, nunca separar, iremos com Jesus reinar e nunca mais nos separar. Separar, oh, nunca separar,
nunca separar, iremos com Jesus reinar e nunca mais nos separar. Já nós estamos qual Moisés, vendo o futuro lá e divisamos pela fé a morada sem par. Marchamos para a terra além e vamos a Jerusalém. Iremos com Jesus reinar e nunca mais nos separar. Oh, nunca separar, não, nunca separar. Oh, nunca separar, não, nunca separar. Iremos com Jesus reinar e nunca mais nos separar. Uma boa noite a todos que estão aqui na igreja, você que está em casa. Convido aqueles que puderem a se colocar de joelhos para juntos falarmos com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós, de cada um de nós aqui, daqueles que estão em casa, e por mais um dia o Senhor nos dar a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui glorificando e louvando ao Teu nome, Pai. Abençoe cada filho Teu que se chegou até aqui, aqueles que ainda estão vindo, os que estão em casa, que a gente possa ouvir essa mensagem e que ela possa falar fundo ao nosso coração, Pai. E que acima de tudo a gente possa usar na nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, Senhor. Abençoa o pastor que vai abrir a Tua palavra e compartilhá-la conosco, que ele seja totalmente inspirado pelo Santo Espírito. É o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.
levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Meu boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença de todos que estão aqui e obrigado também àqueles que estão em casa, acompanhando aí de forma online o culto, né? Sejam todos muito bem-vindos à participação aqui deste culto de adoração a Deus. Quero agradecer aí o trio, né? Estava esperando só o Osmar, daí veio as três aqui, né? Da Igreja Santa Terezinha. Sejam bem-vindos, obrigado pela participação e a colaboração e a ajuda aqui, né? De vez em quando eu vejo o pessoal cantando lá também, então tem que vir o pessoal para cá também, né? Mas estão vindo, obrigado pela presença de vocês, né? Muito bem, nós estamos aí avançando, começando aí uma nova semana. Eu espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem. E vamos começar então aí mais uma semana aí pela graça de Deus, né? Os cultos estão acontecendo presencialmente, a prefeitura liberou para que os irmãos possam vir aqui de forma presencial, aqueles que desejarem podem vir, né? Com máscara e os cuidados que estamos tendo aqui, e nós estamos transmitindo por enquanto, né? Assim que liberar para todo mundo, não haverá mais transmissão. Nós vamos tirar a transmissão, para que os irmãos venham para a igreja, né? Agora nós estamos aí transmitindo para atender aqueles que precisam ficar em casa, e a gente tem consciência disso, e precisamos de fato atender. Mas assim que
liberar aí para que todo mundo venha, que as coisas estejam controladas. Então, não haverá transmissão. Estou avisando para os irmãos não ficarem chateados. Tá bom? Muito bem. Eu quero convidar a todos que abram a sua Bíblia no livro de Lucas. Você que está em casa também, e aqueles que estão aqui, abram a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 5. Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Este é o texto, né, que nós vamos meditar, estudar a palavra de Deus nessa noite. Abriram, encontraram? Então, feche os seus olhos e vamos fazer uma oração nesse momento. Querido Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom, é misericordioso, tem nos abençoado, tem nos ajudado. Então, queremos pedir que o Senhor se faça presente conosco neste culto, aqui nas casas, nos lares, onde os irmãos estão participando. Que o Senhor alimente o nosso coração, a nossa alma, nos dê forças e coragem para continuar avançando na fé, na nossa caminhada cristã em direção à salvação. Aceita a nossa adoração, esse momento que nós estamos separando para te louvar, te adorar, te engrandecer o teu nome. Fique conosco ao momento agora da tua palavra, da leitura, em nome de Jesus. Amém. Vou ler aqui na minha Bíblia e você acompanha aí Lucas capítulo 5, o versículo 1 em diante. Na minha Bíblia, nessa tradução, diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Muito bem. Aí está o texto muito conhecido de todos nós, essa pesca maravilhosa, diz aqui a minha Bíblia. Baseado numa informação aqui importante do texto, eu quero enfatizar aqui um aspecto. A Bíblia diz que esses homens, eles eram profissionais da pesca, né? Eles pescaram a noite inteira, trabalharam a noite inteira. Eles eram profissionais da pesca.
E eles tinham estratégia de pesca, né? Eles sabiam exatamente tudo o que fazer em matéria de pesca. E então, a Bíblia menciona aqui que naquela noite, eles não pegaram nenhum peixe, nada, absolutamente nada. A Bíblia não diz aqui se porventura em algum outro momento eles também não pegaram nada. Pelo menos não há registro. Então eu vou partir da ideia de que pela primeira vez eles não pegaram nada, nenhum peixe. O texto bíblico diz também que eles estavam, após passar a noite inteira e não ter pego nada, eles estavam à beira do lago, lavando as redes, preparando ali o seu instrumento de trabalho. E eu imagino, não está escrito aqui, mas é imaginação minha, eu imagino que esses homens, eles deveriam estar ali com um sentimento de fracasso. Pescaram a noite inteira, profissionais, sabiam de pesca, sempre era normal vir com grande quantidade de pesca. Naquela noite não pegaram nada, absolutamente nada. Eu imagino que eles deveriam estar ali com um sentimento de decepção, decepcionados, porque simplesmente não pegaram nada. Eu imagino que eles deveriam estar tristes, né? Porque era fracasso, momento de fracasso. Deveriam estar chateados, deveriam estar arrasados, porque estavam ali, passaram a noite inteira, estavam com sono, estressados, cansados, picados de bicho e não pegaram nada. Eu imagino que eles deveriam estar ali com um sentimento de desolação, desolados, à beira daquele lago. E eu fico imaginando aqui na minha cabeça, por ser a profissão deles, né, o ganha-pão deles, imagino que daquilo eles vendiam esses peixes, eles traziam para comer, para se alimentar a sua família, e era o recurso que eles tinham para poder sobreviver. Claro, naqueles dias era um pouco diferente, mas eu imagino nos nossos dias hoje, talvez esses discípulos, né, se fossem nos dias de hoje, estavam pensando, né, a água ou a luz, a energia, estava com um aviso de corte. E ele contando com aquela pesca para pagar a conta. Imagine só, né? Talvez naquele dia, se fosse os nossos dias hoje, talvez não haveria esses problemas naquela época, né? Ou essas situações, né? A pessoa estava ali para vir cobrar o aluguel naquele dia, né? E estava contando com aquela pesca para poder, quem sabe, pagar o aluguel, se fosse os nossos dias. E aí, simplesmente passaram a noite inteira e não pegaram absolutamente nada. Então, fico eu imaginando que eles estavam ali no lago, na beira do lago, lavando as suas redes, com esse sentimento de tristeza, de angústia, preocupados, porque era o ganha-pão, não pegaram nada, eram profissionais, e eles ficavam pensando agora, se continuar desse jeito, nossa empresa vai falir, porque nós não pegamos nada. Então, eu fico imaginando que deve ter passado um montão de coisa na cabeça dos discípulos. Estavam ali, todos chateados, estavam desolados, tristes, arrasados ali. Nesse momento, a Bíblia diz que chega quem? Chega Jesus, o texto bíblico fala aqui, diz que chega Jesus. E Jesus se aproxima deles ali, e o versículo 2, né? Diz que Jesus estava ali ao lado do lago de Nazaré, coisa e tal, e aí ele se aproxima, o versículo 2 diz assim, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, estavam lavando as redes. O texto bíblico diz assim, que ele viu, Jesus viu. Eu quero parar aqui um pouquinho para a gente meditar aqui nesse versículo aqui. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus viu os 2 discípulos ali. Não viu só no sentido de enxergar, mas aqui Jesus viu as necessidades dos discípulos. E Jesus era especialista, e é especialista, porque está vivo, em enxergar, em ver, não só a pessoa, em ver não só a mim, não ver apenas você, enxergar você, mas ver as nossas necessidades, o que nós precisamos, o que nós estamos precisando naquele momento. Então, naquele momento de angústia dos discípulos, né, de tristeza, desolação, lavando as redes ali, chega Jesus. A Bíblia diz que Deus olha. Eu queria convidar você, volta um pouquinho lá no livro de Salmo, só para a gente fazer menção aqui. Salmo de número 33,
o versículo 18, você deve conhecer bem, Salmos 33, versículo 18, diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre o que esperam a sua misericórdia. Então, a Bíblia ela é muito clara em dizer que Deus está olhando para nós. E tem outros textos, se você for 1 Pedro 3,12, fala a mesma coisa, outros salmos falam a mesma coisa, que Deus está com os seus olhos olhando para nós. E o texto fala aqui que Jesus se aproximou, e nós vamos ver daqui a pouco, para atender às necessidades. Ele viu as necessidades daqueles homens. E eu fico imaginando na cabeça daqueles homens, né? E aí, às vezes, passa esses tipos de pensamentos e de sentimentos. Devem ter pensado, puxa vida, nós correndo atrás aqui, trabalhando, passando a noite inteira, Deus nos abandonou. Essa semana, visitando uma pessoa, a pessoa diz assim: pastor, eu te chamei aqui porque eu estou com o sentimento, há tantos anos de cristianismo, que Deus me abandonou. Eu não tenho recurso, não tenho emprego, estou doente, simplesmente não vejo nenhum rumo, nenhum caminho, não sei para onde ir, simplesmente assim. Estou aqui esse monte de remédio tomando aqui, olha aqui, ó, esse, um monte de remédio, esse aqui é para dormir, eu queria tomar um comprimido desse e não acordar mais, simplesmente assim. Porque eu não encontro, o meu sentimento é que Deus me abandonou. E talvez passam esse sentimento com os discípulos, por estar com esse sentimento ali de fracasso, desolação, de tristeza, de angústia, por passar a noite inteira, não pegar nada. Às vezes é esse sentimento que passa pelo coração das pessoas. E simplesmente entender e perceber e sentir que Deus o abandonou. Mas a Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre aqueles que o temem. Então, se porventura, em algum momento, passar por sua cabeça, por pensamentos que Deus te abandonou, saiba, absolutamente com toda certeza, que por mais difícil que seja as circunstâncias, Deus tem esta habilidade de ver, de enxergar as necessidades e atender cada uma delas. Talvez não no momento que eu preciso ou que eu estou esperando, mas do jeito dele, no tempo dele, ele vai atender as nossas necessidades, porque ele é Deus. Simplesmente porque ele é nosso Pai, ele cuida de nós. Então o texto bíblico diz que ele viu os discípulos, se aproximou ali. Se nós continuarmos lendo, como nós já lemos aqui, a Bíblia diz assim, que no versículo 3, que entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Bom, de forma simples e clara aqui, é uma lógica. Se Jesus entrou no barco que era de Simão, é porque Jesus pediu para ele, deixa eu entrar no seu barco. E, obviamente, pela lógica, Simão permite Jesus entrar no seu barco. Então, Jesus não invadiu com certeza a propriedade dos outros, diz que ele entrando em um dos barcos, é porque Simão permitiu que ele entrasse no barco. Eu queria dizer para você e para mim também, aqui hoje à noite, Pedro permitiu que Jesus entrasse no seu barco, e por isso nós vamos ver aqui o que Deus fez na vida dele. Eu queria dizer para você que Jesus também, ele quer entrar no barco da sua vida. Quer entrar no barco da minha vida. Mas eu preciso de permitir. Deus é extraordinário. Ele criou o ser humano com livre-arbítrio de escolha, de decisão, de decidir. E ele respeita. Mas ele faz um convite. Ele convida o ser humano para entrar no barco. Deixa eu entrar no barco da sua vida. Deixa eu conviver com você. Divide comigo os seus dilemas, as suas lutas, as tentações, os seus fracassos. Divide comigo.
Permito entrar no seu barco, permito atender vocês, suas necessidades. Deixa eu caminhar junto contigo. Pedro permitiu Jesus entrar no barco. E aí nós vamos ver grandes coisas na vida dele aqui. E eu tenho certeza que se eu permitir que Jesus entre no barco da minha vida, se vocês permitirem que Jesus entre no barco da sua vida, se vocês que estão em casa permitir que Jesus entre no barco da sua vida, com certeza Deus vai fazer grandes coisas. Em especial relacionado à salvação, porque esse é o grande interesse de Deus. Deus quer nos salvar. Deus quer nos levar para a vida eterna. E é por esse caminho que Ele tem nos conduzido, dirigido a cada um de nós. Sabe, quando estudando hoje à tarde, pensando nesse tema, eu fiquei pensando assim, às vezes Deus permite alguns fracassos em nossa vida. E ao permitir esses fracassos, Ele nos ensina algumas lições. E provavelmente, Jesus permitiu que esses homens fossem fracassados naquela noite da pescaria, para ensinar uma coisa simples, de que com toda a habilidade e a inteligência que eles tinham, a capacidade profissional que eles tinham, mas quem cuida da vida deles, quem cuidava da vida deles, quem cuida da nossa vida é Deus. Nós precisamos de entender isso. Com todos os recursos que você tenha, inteligência, riqueza, beleza, não sei, tudo que você tenha. Mas eu preciso de entender uma coisa. Quem dirige a nossa vida, quem cuida da nossa vida, é Deus. E eu preciso reconhecer isso. E às vezes Deus permite algumas coisas para a gente entender isso. E os discípulos entenderam isso, vocês vão ver daqui a pouco. Mas o texto bíblico diz que Pedro permitiu que ele entrasse no barco. E então a Bíblia diz que ele foi atender as multidões, ensinar as multidões. Que pena que a Bíblia não relata aqui o sermão de Jesus, não é verdade? Há muitos sermões de Jesus registrados na Bíblia, esse não está. E Jesus não pregava 30, 40 minutos, não. Era 2, 3 horas ele pregava. E eu fico pensando, né? Olha a maneira que Pedro e os seus amigos ali receberam essa abordagem de Jesus. Por quê? Porque, veja, eles haviam trabalhado a noite inteira, obviamente estavam com sono, estavam cansados, com sentimento de fracasso. Tudo o que eles queriam era ir para casa, descansar, dormir. E como diz aquela pessoa para mim, de repente nem acordar mais, de tanta tristeza. E então, a Bíblia menciona aqui que Jesus dentro do barco olha de forma surpreendido para Pedro e diz o seguinte, olha, vá pescar. Você imagina? Ele está dentro do barco, ele termina de fazer a sua pregação, fazer o seu apelo à multidão, atender espiritualmente a multidão, e ele olha para Pedro e diz assim, vai pescar. Sabe que os comentaristas aí dizem que este lago onde os discípulos estavam ali, e Jesus se aproximou, durante o dia as águas eram muito limpas, então ninguém pescava durante o dia. Era impossível pegar qualquer peixe. Os pescadores não pescavam de dia, eles só pescavam à noite, por isso foram pescar à noite. E então, a lógica humana era o seguinte, bom, se eu já pesquei a noite inteira, com toda a minha habilidade, no horário adequado, e eu não peguei nada, o que eu vou fazer agora? E Pedro tinha razão, se fosse eu e você, talvez falávamos a mesma coisa. Então, a Bíblia diz aqui que Pedro começou a questionar. Mas o interessante é que Jesus entra no barco e ele faz um desafio para Pedro. Vai pescar. Ele quebra a lógica, o paradigma que era achar peixe só de noite no lago, que era pescar e encontrar os animais só à noite lá. E então Jesus disse, não vai pescar. Foi um desafio. Foi um exercício da fé, porque Pedro simplesmente poderia dizer assim, não, estou cansado, estou irritado, quero ir dormir, descansar, já não peguei nada, estou chateado, não quero saber mais desse negócio. Assim como ele poderia também ter dito, não, entrar no meu barco, eu sei que o senhor prega muito, vai ficar aí atendendo essa multidão, eu estou cansado, quero ir para casa. Não, ele aceitou Jesus entrar no barco,
e depois ele aceita o desafio de ir pescar. Eu pergunto para você, qual será o desafio que Deus tem feito para você e para mim também? Talvez é o desafio, é o teste que Deus tem pedido, porque foi um pedido, vá pescar. O que Deus tem pedido para você ultimamente? Tem pedido que você estude mais a Bíblia? Que você separe um tempo para orar mais e comungar e ter comunhão com Deus? Talvez que você frequente a igreja, agora estamos em pandemia, uma situação atípica, mas que você frequente a igreja, que você venha aos cultos, que você talvez jejue, busque os recursos para crescer espiritualmente. Qual será o desafio? Que preguemos o Evangelho? Que alcancemos as pessoas, que falamos de Cristo, que ensinamos de Deus para as outras pessoas? Quais são os desafios que Deus tem feito a você? E o Espírito Santo fala. E eu sei que o Espírito Santo está falando comigo, está falando com você, porque é as Escrituras, é a palavra de Deus. Eu gostaria que você ouvisse a voz do Espírito e se ele te impressionar, impulsionar na sua mente, no seu coração, um desafio que você tenha que sair daqui hoje, e vocês que estão em casa, no computador, na frente do celular, e qual aparelho que você estiver aí, que você, nesta noite, tome a decisão, Senhor, eu aceito o desafio, eu quero entrar no barco, eu quero permitir que o Senhor entre no barco da minha vida, eu quero aceitar esse desafio. Se é este o desafio para mim orar mais, eu quero orar mais. Se é para estudar a Bíblia, mais tempo com a Bíblia, eu quero. Se é para mim pregar, eu quero pregar para aquele amigo lá de trabalho, o vizinho, o parente, as pessoas que eu conheço. Se esse é o desafio, eu quero fazer. E o Espírito de Deus vai falar no seu coração exatamente qual o desafio que Ele tem para você. E vai te impressionar. E você vai exatamente seguir a trajetória de Pedro, porque Pedro estava numa circunstância ali terrível, chega Jesus e vê. E Deus está me vendo hoje à noite, Deus está vendo você hoje à noite. Ele chega ali, além de ver, ele vai atender as necessidades. Ele faz um convite, deixa eu entrar no seu barco. Jesus hoje à noite está dizendo assim, deixa eu entrar no barco da sua vida. E se você aceitar, Ele tem um desafio. E se você aceita o desafio, grandes coisas acontecem posteriormente. Porque olha o que aconteceu aqui. Pedro aceitou. Apesar da lógica errada, de quebrar um paradigma, não tem peixe naquele horário. Mas ele disse assim, por a sua palavra, eu aceito. Se o Senhor está dizendo, se é a tua palavra que está falando, eu obedeço. É engraçado que às vezes o Jornal Nacional fala uma coisa e todo mundo acredita. O Jornal Nacional falou. Se o Fantástico falou, nossa, a matéria era fantástica. As coisas estão acontecendo. Mas quando a Bíblia diz, quando a palavra diz, quando a voz de Deus diz, veja bem, coisa e tal, né, obedecer e tudo. Então Pedro assim, se é a tua palavra, está contra a lógica humana. É não ter peixe nesse horário. Mas se o Senhor está falando, eu vou obedecer. Então o texto diz que eles foram pescar. E então, o versículo 6 ali, versículo 5, né, ele respondeu, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Olha, humanamente falando, era impossível ter peixe ali naquele horário, e ainda muito menos numa quantidade que eles pegaram. Aqui está de forma clara a intervenção de Deus. E veja, se você pegar os comentários bíblicos por aí, alguns deles vão dizer assim, não, veja bem, não é bem assim, eles descaracterizam o milagre aqui. Por que não acreditam em Deus Criador e assim por diante? Porque o fato é que Deus é o Criador, Ele é o dono de tudo. A natureza obedece. E aqui ficou claro que Jesus estava na direção, Deus estava na direção, e obviamente mandou aquela quantidade de peixes para que eles pegassem. Porque naquele horário não tinha peixes, cansavam de pescar, ninguém pescava naquele horário.
Mas eles pegaram uma grande quantidade de peixes. E ali, para os discípulos, como já mencionei agora há pouco, ficou a grande lição de que, apesar da habilidade deles, apesar da capacidade que eles tinham de pescar, apesar de todos os recursos que eles tinham profissionalmente, eles tinham que entender que quem cuidava deles, que quem dirigia a vida deles era Deus. Então, assim como ocorreu lá com Pedro, eu queria dizer para você hoje à noite e para mim também, que apesar das nossas habilidades, apesar dos recursos que você possa ter, apesar de tudo, de toda a sua inteligência, mas tem um detalhe: apesar de todas essas coisas, quem te dá inteligência, primeiro, quem te dá vida, quem te dá inteligência, quem te dá um emprego, quem te dá sabedoria e tudo que você tem, é Deus. É Ele que cuida. Então, eu não duvido de que Deus, naquele momento, na pessoa de Jesus Cristo, conduziu essa experiência desta maneira. E Ele não permitiu que eles pegassem peixe a noite inteira, para que no outro dia Ele pudesse mandar eles pescar num horário inadequado, para que eles pegassem, para que eles entendessem que existia alguém que dirigia a vida deles, que o sucesso da vida deles dependia de Deus. E que às vezes Deus permite, não que Deus coloca, mas Deus permite alguns fracassos na vida da gente, para a gente entender algumas coisas. E que no final de tudo, se Jesus não voltar na nossa geração, um dia, fatalmente, querendo ou não, nós vamos morrer. E nós vamos descobrir lá que não vamos levar absolutamente nada dessa terra. Nada. Nada. Algumas pessoas aí acham que, talvez por ter muito dinheiro, né, por ter muita beleza, por ter muita inteligência superior aos outros, é nada. Não é coisa nenhuma. Morreu 24 horas, cheira mal. Essa é a verdade. E então, tudo o que Deus quer nesse processo, você percebe aqui um processo. Primeiro, Deus chega, vê as necessidades e a angústia daqueles homens, e Ele então atende ali as necessidades. Ele pede para entrar no barco. Depois, Ele faz um desafio. E depois do desafio, Ele faz um milagre. E tive pensando, sabe por que Deus não faz mais milagre na minha vida? Sabe por que Deus não faz mais milagre na sua e na vida da igreja hoje? Porque talvez nós não acreditamos, talvez nós não obedecemos à altura que Deus espera. Talvez nós não exercemos a fé à altura que Deus espera, para que Ele possa fazer o milagre que Ele está disposto a fazer. Talvez não é um milagre que você está esperando, ou que eu esteja esperando, que você chega lá, na frente de uma pessoa desenganada pelos médicos, faz ali uma oração, e a pessoa sai pulando e curada, pensando em milagre, a gente pensa nessas coisas. Ainda, conversando com o irmão Assir, da Jardim Alvorada, ele estava me contando, e falou: pastor, essa igreja aqui é um grande milagre. A metade desse terreno aqui foi um anjo que pagou, explicando para mim a história da igreja. Disse que eles tinham uma quantidade de dinheiro, e estava dentro do processo lá, e apareceu um homem lá e fez o pagamento. E o dono falou: não, já pagaram, a metade já está pago, essa outra aqui já está resolvida. E não tem explicação de onde veio essa pessoa, ninguém conhecia, simplesmente assim, ele me contando. Então, há tantos milagres aí, que Deus pode fazer para o processo de salvação e a bênção das outras pessoas. Mas eu preciso de entrar nesse processo de permissão, porque quando Jesus abordou os homens ali, eles permitiram que ele entrasse no barco. Depois ele teve paciência, aguardou Jesus ali. Jesus pregou para a multidão, ensinou para a multidão. E então Jesus fez um desafio. Ele aceitou o desafio. E como resultado deste processo, Jesus fez um grande milagre. E grande quantidade de peixes tinha ali. Aí eu fico pensando, Jesus podia
dar uma ordem e vir um montão de peixes se atirar fora do lago, inclusive eles podiam pegar com a mão ali e resolver. Podia ou não podia? Claro que podia. Deus tem poder para qualquer coisa. Não mandou um peixe lá engolir Jonas e tudo, e ir lá e colocar lá na praia? Sim, claro. Mas Jesus quer a participação humana. Então Deus não vai estudar a Bíblia por você. Deus não vai orar por você. Deus não vai pregar evangelho por mim. Essa é uma missão minha. Deus não vai decidir que jejuar por você. Deus não vai frequentar a igreja por você. Esse papel é meu. Deus tem a parte dele. E nós temos a nossa parte de aceitação. Então, eu quero terminar aqui a minha reflexão, a minha mensagem dessa noite, dizendo para mim e para você. Em primeiro lugar, gostaria que você, ao fechar aí o teu aparelho, aqueles que estão aqui, ao ir para a sua casa, lembrasse de uma coisa, de que Deus vê as necessidades dos seus filhos, vê as minhas necessidades e vê as suas necessidades, e está disposto a atender na hora dele, do jeito dele, mas sempre atenderá no momento certo que Deus escolhe. Segundo lugar, Ele vai fazer um pedido para entrar no barco da sua vida. Você tem o direito, o livre-arbítrio de escolha. Entra no barco da minha vida, faça parte da minha vida. Quero dividir os dilemas da minha vida contigo. Eu quero ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Então hoje à noite você tem o direito de sair daqui e dizer: Senhor Jesus, eu aceito o Senhor no barco da minha vida. Faça parte do meu ser, do dia a dia, das minhas batalhas. Eu quero, eu aceito. Gostaria que fosse essa a sua decisão. Em terceiro lugar, eu gostaria que você dissesse: Senhor, eu entendi qual é o desafio que o Senhor quer para mim. O Espírito Santo tem falado aos meus ouvidos. Ele está me impressionando. Eu sei o que eu preciso, que decisão eu preciso de tomar, que desafio é esse. Eu aceito, eu quero, eu preciso. Próximo ponto aqui. Eu gostaria que você dissesse para Deus: Senhor Deus, eu creio que o Senhor pode fazer grandes milagres em mim e por mim, em busca da salvação minha e dos outros. Então eu gostaria que o Senhor me usasse, porque no finalzinho, se você observar ali, chegou um momento que os discípulos abandonaram tudo, e Jesus disse assim: olha, o que eu quero de vocês é muito mais além do que dar um monte de peixe. Eu posso fazer vocês pegar quantidade de peixe todos os dias e fazer vocês milionários, eu posso. Mas essa não é a minha prioridade. Porque as riquezas vão ficar aí depois. Eu quero que vocês tornem pescadores de homens. Eu termino dizendo assim: você um dia foi chamado pelo Evangelho. Eu fui chamado. Todos nós fomos chamados pelo Evangelho. Não foi para ficar rico, não foi para ter poder, não foi para se sentir melhor do que os outros. Deus nos chamou pelo Evangelho para se tornarmos instrumentos poderosos nas mãos de Deus e salvar um monte de gente. É para isso. Então, Deus busca os seus filhos, vendo, como diz a Bíblia, convidando para entrar no barco, fazendo um desafio, fazendo grandes milagres, com o único objetivo: salvar a mim, a você e o máximo de pessoas para viver eternamente com Ele. Então, eu quero fazer em seguida uma oração. Nós vamos chamar o trio, é o trio? Nós vamos chamar o trio para cantar uma música. Já pode vindo aqui à frente. Nós vamos ouvir essa música especial. E eu gostaria que, enquanto você ouça essa música, você vai tomando uma decisão, vai falando com Deus, vai fazendo a tua entrega, vai dizendo para Deus: Senhor Deus, eu gostaria que o Senhor atendesse nessa noite as minhas necessidades. Eu gostaria que o Senhor me ajudasse a abrir o coração e permitir que o Senhor entre no barco da minha vida. Gostaria que o Senhor fizesse um desafio especial, e eu quero aceitar esse desafio hoje, quero abraçar esse desafio. E é claro, eu quero fazer parte de um processo de ver grandes milagres, salvando pessoas e ser um discípulo teu verdadeiro. Que essa seja a sua decisão e a minha também. Após a música, eu quero fazer uma oração pela nossa decisão.
vinde a mim. Eu nunca mudei. Como um pai, eu sempre estou a te esperar. Os teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Hoje venho me render, Senhor, entregar tudo que sou. Dá-me um novo e puro coração. Quero ser fiel a ti. Se eu cair, posso confiar que me vês. Ao ouvir tua voz a dizer: vinde a mim. Eu nunca mudei. Como pai, eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. E mesmo quando eu escolher me afastar de ti, eu clamo, Senhor, ajuda-me a ouvir tua voz. Vinde a mim, eu nunca mudei. Como um pai, eu sempre estou a te esperar. Vinde a mim. Eu nunca mudei. Como um pai, eu sempre estou a te esperar. Os teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Eu nunca mudei. Como um pai, eu sempre estou a te esperar. Os teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Por ti. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração. Vocês que estão aí em casa, fiquem em posição de oração e vamos orar a Deus. Querido Deus, abençoe a minha decisão. Abençoe a decisão de todos aqueles que estão assistindo em casa. Aceita e abençoe também a decisão daqueles que estão aqui de forma presencial. Senhor Deus, nós queremos ter convicção de que o Senhor está olhando para cada um de nós. Assim como olhou para os discípulos, viu os discípulos, o Senhor também está nos vendo. Senhor Deus, assim como o Senhor atendeu às necessidades dos discípulos, atenda às nossas necessidades. Senhor Deus, nós queremos autorizar o Senhor a entrar no barco de nossa vida. Aceita a nossa decisão
de entregar, de fazer essa permissão. Senhor Deus, nós queremos aceitar o desafio que o Senhor tem para nós. E com certeza, ao aceitar esse desafio, o Senhor fará grandes milagres na nossa vida e na vida dos outros para a salvação. Eu coloco a decisão minha e de todos nós, aqueles que estão aqui e em casa também, nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos vocês, aqueles que estão em casa. Quarta-feira tem um culto de oração às 20 horas. Deus abençoe.